Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, a quem nos acompanha aqui no plenário e também pelos veículos de comunicação do nosso Parlamento Municipal. Senhores, quero relembrar aqui um fato importante, muito breve, que é sobre a instalação das antenas de celulares. Já foram instaladas as antenas na Velha Grande, aguardamos a instalação também das antenas na Nova Rússia, seu Vanelli. Aguardamos a instalação das antenas lá. Quero relembrar aqui, porque muita gente não falou do que foi a instalação das antenas. Primeiro, o Ministério Público tinha uma ação civil pública contra as operadoras, em virtude de uma legislação municipal. Vereador Ientes Mantel foi o autor da lei que revogou a legislação municipal. Vereador Vanderlei foi o autor da legislação que regulamentou a instalação das antenas. Todos os vereadores aqui cobraram, vereador Adriano Pereira, todos os vereadores aqui cobraram, constituímos inclusive uma comissão especificamente para tratar disso, chamamos aqui as operadoras, o PROCON também entrou nesse processo, mas hoje não teria nenhuma antena instalada novamente na cidade de Blumenau se essa Câmara não tivesse revogado e regulamentado a legislação anterior, que inclusive perdeu o objeto da ação civil pública movida pelo Ministério Público. Digo isso porque cobramos ainda a instalação das antenas por parte das operadoras lá na Nova Rússia. Senhores, eu não posso deixar de falar do tema que considero mais importante para a sociedade brasileira, que são as manifestações e a manifestação chamada para o dia 15. A história da humanidade, ela é feita de manifestações, vereador Célio Dias. A história da humanidade e as grandes conquistas da humanidade foram feitas por grandes manifestações populares, vereador Ivanates. Encontrei aqui das 10 maiores manifestações da humanidade, que tiveram significados importantes. Primeiro, o movimento negro dos Estados Unidos, que culminou com a aprovação da Lei dos Direitos Civis em 1964. Grandes manifestações. O apartheid na África do Sul, que culminou com o fim do regime de segregação. As diretas já no Brasil também estão entre as 5 maiores manifestações ocorridas na história da humanidade. E também o panelaço na Argentina, em 2001, que culminou com o afastamento, com a renúncia do ex-presidente de la Rúa. Senhores, faço hoje 36 anos, 18 anos de militância política. Fiz manifestação para tudo nessa vida. Me algemei em reitoria de universidade, sepultei reitor, fiz manifestação para tudo nessa vida, vereador Célio Dias. Lembro da manifestação em 99, lavando a bandeira do Brasil em frente à universidade, porque o então presidente Fernando Henrique impedia a criação da CPI da corrupção para investigar a emenda da reeleição. Lembro exatamente daquele momento, lavando a bandeira do Brasil na universidade. Participei de manifestações, inclusive na Venezuela e no México. As manifestações, as marchas dos 100 mil, que aconteceram no Brasil, de 98 a 2001, eu participei de todas em Brasília. Inclusive o vereador Vanderlei chegou aí, daqui a Brasília, num carro velho que ele tinha, numa daquelas manifestações. Diversas manifestações. E, sobre a manifestação do domingo, eu digo o seguinte, senhores. O povo brasileiro deve abrir uma grande possibilidade e fazer manifestação por aquilo que deve ser feito. O povo deve ir para a rua no domingo exigir que reformas importantes sejam feitas no país, dentre elas a reforma política. O povo brasileiro deve ir para a rua no domingo e exigir que o Pacto Federativo seja revisto, tanto a divisão do bolo tributário como as atribuições, um pacto que já se esgotou para a sociedade brasileira. Esse é o legado que essas manifestações poderiam deixar para a democracia brasileira. A manifestação do dia 15, para quem for pregar o golpe, para quem for pregar o atraso,
para quem for pregar o atraso para a democracia brasileira, estará prestando um grande desfavor ao nosso país, senhores vereadores. Com certeza, concedo a parte ao nobre vereador Vanderlei. Ouvimos em a parte o vereador Vanderlei Paulo de Oliveira. Parabéns, vereador Jefferson. Quem sabe, pontualmente, o povo que vai à rua peça, aqui em Blumenau também, o fim do segredo de justiça da Operação Tapete Negro. Quem sabe também quem vai às ruas no próximo domingo, e especialmente os nossos empresários, garantam transparências nas contas do Sistema S, que é mantido com recursos públicos e é uma instituição, uma organização que, embora sobreviva de impostos, até hoje ninguém tem acesso às contas e nem acesso aos altíssimos salários que ganham os dirigentes do Sistema S. Eu penso que a luta vai continuar e muitas coisas vão ter que ser colocadas às claras no Brasil. Parabéns, Vossa Excelência. Obrigado, vereador Vanderlei. Sua intervenção aqui é oportuna. E eu também quero lembrar uma coisa. De todos esses anos de manifestações, eu nunca lembro de ter feito uma manifestação num domingo. Nunca. Nunca vi manifestação da classe trabalhadora, dos trabalhadores desse país, fazerem manifestação no domingo. Nunca vi isso. É inédito na história do Brasil. Mas eu acho que para quem vai para a rua no domingo, para que vai exigir essas reformas, exigir reformas importantes que o nosso país precisa, ir para a rua para exigir volta de ditadura. Companheiros, o que é isso, senhores? Ir para a rua para exigir retrocesso, isso não existe. É ir na contramão, é querer girar a roda da história ao contrário. Então, Chico, defendo sim o direito à manifestação, jamais irei me posicionar contra a manifestação. Agora, manifestação que conquiste direitos para o povo. Manifestações que ajudem o Brasil a avançar, a estruturar a sua democracia, que ajude o povo a conquistar novos direitos, para que de fato combata a corrupção, e não maqueie tantos crimes de corrupção, que é o caso dos empresários sonegadores desse país. Presidente, eu quero conceder uma parte ao nobre líder do governo. Peço a Vossa Excelência que seja possível. Vossa Excelência já excedeu o tempo, mas vou, em comemoração ao seu aniversário, conceder a parte ao líder do governo, muito obrigado. César Sim, e depois lhe conceder ainda 1 minuto para a conclusão do seu pensamento. Vossa Excelência permitiu, senão recuaria. Vereador Jefferson Fortes, Vossa Excelência está empolgado hoje, está de aniversário. Mas eu queria pedir vênia para assinar embaixo daquilo que Vossa Excelência colocou. Nós temos que ir às ruas para buscar avanços, para aperfeiçoar a democracia, para buscar conquista. Não se pode ir às ruas para querer fazer aquilo que nós tivemos a oportunidade de fazer há menos de 6 meses. Isso que eu queria colocar. Nem a favor, nem contra impeachment. Não quero entrar no mérito da questão. Eu só queria que a sociedade não esquecesse e parasse, de não dar valor às eleições. Está aqui um exemplo. Se quisessem mudar como querem mudar, que mutasse pelo voto. Não se pode agora ir às ruas, para reclamar daquilo que tiveram a oportunidade de fazer e que não faz nem 6 meses. Parabéns pelo pronunciamento de Vossa Excelência. Com certeza. Obrigado, professor César. Concluindo, presidente, digo que o legado das manifestações de 2013, professor César, sem dúvida alguma, foi a derrubada da PEC 37. Sem dúvida alguma foi a derrubada da PEC 37. Agora, tem que ter objetivo claro. Nós temos que ter objetivo claro para ir para as ruas desse país, para exigir de fato essas reformas, para exigir que de fato as mudanças da política econômica beneficiem o povo e beneficiem os trabalhadores e não meia dúzia. Senhores, toda manifestação é democrática e legítima, com foco, com perspectiva, de fato, para transformar esse país, e eu espero que seja isso que o povo vá para a rua
para se manifestar no dia 15, não para pregar golpe contra a democracia ou o terceiro turno das eleições presidenciais. Será isso, senhores.